Olá, caros gestores e gestoras, tudo bem? Eu sou Rogério Alves, estou coordenador de Tecnologia e Inovação da Secretaria Municipal de Educação de Coropebas e também estou como articulador do PDDE Escolas Conectadas. Vamos discutir aqui, dentro de uma dinâmica, eu vou apresentar alguns parâmetros e técnicos que vai nortear a decisão, a melhor tomada de decisão por parte dos gestores e gestora das escolas do município de Parauapebas, nessa, nesse planejamento do PAF de 2026. Em seguida, nós vamos já apresentar uma dinâmica prática, a construção passo a passo do seu plano de aplicação financeira do ano de 26. Nós vamos apresentar um plano bem elaborado, de uma forma bem didática e simples, que vai te orientar de uma forma super prática nesse guia de construção desse plano. Antes disso, eu vou fazer algumas orientações técnicas pertinentes quando você for fazer, né, a construção do seu plano de aplicação financeira. Eu vou trazer como destaque aqui o, o tema sobre contratação de serviço, instalação e manutenção, ou de software de segurança e gestão. Essa parte aqui é custeio, né? É aquele serviço que você vai ter, dar destaque lá na construção, e você vai analisar se aplica ou não se aplica. Dentro desse conceito, nós trazemos aqui alguns pontos interessantes, que aí para você entender. A exemplo, a contratação de serviços de manutenção e infraestrutura de distribuição de sinal de internet, cabeada ou Wi-Fi. Isso se aplica, gestor, quando você precisa fazer alguma melhoria dentro da infraestrutura do ambiente escolar. Você precisa mapear qual a sala, qual o ambiente da escola que é necessário fazer essa adequação. É, o departamento de TI, nós temos técnicos que podem fazer essa medição, essa mensuração. Né? Então, toda vez que for necessário fazer um orçamento, fazer uma dinâmica, para ter uma ideia de dimensão de custeio, de material, você pode fazer o contato, é evidente, abrir o chamado pelo GLPI, né? Deve ter lá no GLPI uma opção que é levantamento de material de cabeamento estruturado, tá? E aí você analisa se vai ser necessário ou não essa aplicação desse custeio. Outro item que trago como destaque aqui é aluguel de dispositivos eletrônicos, exemplos, computadores e notebooks e tablets. Não sei se aplica, essa decisão é de caráter da gestão escolar, mas dependendo da necessidade e o orçamento que seja adequado dentro desse custeio, ok. Terceiro ponto aqui, materiais de consumo relacionados à manutenção de rede, cabos, conectores, acessórios e cabeamentos similares. É muito parecido com o primeiro que eu falei anteriormente sobre contratação de serviço. Esse aqui é para compra desse material, né? Seja um cabo de rede, seja um clipper RJ45, seja uma canaleta. Então, isso também entra dentro daquela dinâmica lá do insumo, né, para fazer uma expansão da sua rede da sua escola, seja para a sala make, seja para a biblioteca, seja para um outro ambiente pedagógico. Quarto item aqui, webcam, né? Custeio também. Algumas escolas estão usando essa opção para adquirir equipamento de monitoramento, ou seja, são câmeras de segurança. Tá? Aí vale a pena analisar. Hoje o mercado traz várias marcas e modelos diferentes e com preço bem acessível de câmera de segurança, e também se aplica também aí uma questão de levantamento também da escola. Contratação de serviço, instalação de infraestrutura e distribuição de sinal de internet, cabeado Wi-Fi. E aqui se aplica na contratação do fornecedor de internet, né, que você vai mensurar qual a melhor fornecedor, quem te entrega melhor o serviço. Contratação de licença de software de segurança, files, softwares operacionais. Esse aqui é interessante porque a gente sabe que a gente tem uma dificuldade com as licenças, né, de sistemas. E é interessante o gestor, a gestora levar em consideração essa parte, uma vez que os dados, né, que são elaborados, que são trabalhados pedagogicamente, é interessante se esse software tem essa licença para uso. Então, aqui no nosso custeio, né, na contratação de serviço de instalação, ele traz essa opção.
Então, a gestão vai analisar se tem um sistema pedagógico que é interessante como base de apoio para os professores, para a coordenação pedagógica, fazer uso dele, né? Então, se aplica também aqui na parte do custeio, né? Verificar, fazer aquisição, fica a critério, tá? Teclado, mouse, fone de ouvido e microfone também entram como custeio. Vale a pena destacar que aqui no departamento de TI nós estamos com os recursos limitados temporariamente, estamos aguardando o processo de licitação, né? Então, nesse intervalo onde não há no momento esses recursos, vale a pena fazer uma verificação no sua escola, verificar uma quantidade que você possa estar fazendo essa aquisição. Passando para o outro item como destaque aqui, eu levo em consideração aí a parte de capital, tá? Compra de equipamento ou dispositivos, né? Com esse recurso do PIEC aqui, o que pode, né? A escola está analisando. E aí é interessante que ele faz parte também daquela ideia da expansão da conectividade da escola, né? Se a escola pretende, né, melhorar a qualidade de distribuição de sinal, e aí nós vamos aqui mais pelo recurso aqui disponível, né? Access Point, com até 200 conexões. É interessante isso aqui porque você tem vários dispositivos hoje que podem melhorar o sinal, observando que a parte técnica sempre analise se o dispositivo ele tem conexão de 1 gigabyte. Tá? Não adianta comprar dispositivo que não faz essa leitura acima de 1 giga, porque a escola pode estar adquirindo um plano de 1 giga e os equipamentos não conseguem fazer essa leitura. Switch, né, para fazer essas conexões aí de 8, 16, 24 portas. No break é importante por conta da segurança, né, dos seus equipamentos, para manter essa garantia que não possa ocorrer. A gente deve ter ainda disponível aqui no departamento de TI, né, mas é bom se planejar também, caso necessário, a aquisição. Roteador com funções de segurança são aqueles roteadores com funções mais robustas, com camada de segurança mais de proteção, também está disponível também aqui para você fazer a mensuração. Lembrando que todas essas informações você pode ter o apoio da equipe técnica aqui para na hora dessa tomada da aquisição desses equipamentos. Computador, notebook, Cloudbook para uso de estudantes ou administrativo também está habilitado para fazer essas aquisições. Novamente reforçando que o departamento está aguardando a tramitação de processos de licitação para aquisições de computadores e tablets para atender a demanda também das salas MEIC e também da parte administrativa. No momento, a gente está sem uma previsão, mas se a escola está passando por um momento difícil, ela pode fazer esse planejamento aí também, já de fazer essa aquisição, né, levando em consideração o custo, o valor que você tem disponível no PDD da rede conectada, das escolas conectadas. E aí nós temos Smart TV, teclado, mouse, novamente se repete aqui, projetor de multimídia, nós temos projetores aqui no departamento de TI, né, receptor de sinal e controladores. Então, esses itens de capital também estão disponíveis para que você possa fazer a indicação aqui no seu plano de aplicação financeira. Agora eu vou passar para o vídeo demonstrativo, um passo a passo de como o gestor ou a gestora vai construir o seu plano de aplicação financeira das escolas conectadas do ano de 20 e 26. Eu espero que a gente possa ter ajudado você com algumas orientações. Antes disso, eu vou trazer aqui mais um pouquinho de uma orientação relacionada aqui, que é alguns critérios que a gente precisa passar para vocês de parâmetro de velocidade na hora de contratar essa internet. Tá? Isso vem de uma resolução do Comitê Executivo de Estratégia Nacional, né? Rede Conectada. E aí a gente traz aqui as partes mais importantes. Né? Fica aquela dúvida do gestor, qual a internet contratar? Né? Qual a velocidade? O padrão é 1 mega por aluno, né, quando a gente considera o download. Então, leva em consideração que o turno maior, 1 mega por aluno de contratação desse serviço de internet. Aí nós temos alguns parâmetros ali que trata dessa velocidade. Né? Para unidades que oferecem ensino fundamental e médio, no caso não se aplica o médio para a rede municipal,
A velocidade mínima é de 50 mega, né? Mínima, para estabelecimentos de até 50 alunos. Mas a recomendação que nós temos é que 1 mega por aluno. Escolas, outra regra, que tem a faixa de mais de 1.000 alunos, é obrigatória essa contratação de uma internet acima de 1 GB. Certo, pessoal? Então é importante ter essa atenção na hora de você fazer a sua indicação no plano de aplicação financeira. As escolas atípicas de sites remotas, seja da educação do campo ou educação indígena, as escolas que a gente caracteriza como via satélite, a recomendação mínima é que seja de 20 megabytes por download para essas escolas. Outra recomendação que eu deixo com vocês é basicamente isso sobre a solução de Wi-Fi, né? Como deve como você deve fazer essa distribuição desse sinal de qualidade para a cobertura, baseado naqueles itens que a gente analisou agora há pouco, da aquisição desses tipos de recursos, seja um access point, seja um access point de qualidade, seja um, um roteador de qualidade também, que te entrega um sinal sem muita perda, né, de distribuição de sinal dentro do ambiente escolar, né? E basicamente essa questão aí que a gente trouxe, né, sobre você poder atender, pensar com equilíbrio na hora de contratar esse serviço, na hora de você compor o teu capital, na hora de você compor o teu custeio, né? Sempre focado na disponibilidade da cobertura do Wi-Fi no ambiente escolar, focado em sala de aula, biblioteca, laboratório, salas de professores, áreas comuns e áreas administrativas também pode ser usado como parâmetros recomendados para esse atendimento de internet Wi-Fi. Certo, pessoal? Agora eu vou passar a fazer a apresentação do passo a passo da construção do plano de aplicação financeira. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, o Departamento de Tecnologia da CEMET está à disposição sempre. Quando aparece a tela que você acessa com o seu login de gestor e aparece essa tela aqui, às vezes é porque o sistema está atualizando, né? Então, o primeiro passo é colocar no ano atual, que é o ano de 2026. Aí ele vai colocar agora. Não apareceu. Não, primeiro vai lá e isso. Ó, Educação Conectada 2026. Aí no íconezinho do lápis. O primeiro passo é fazer a adesão da escola, né? Mas aí, como tem o monitoramento, a gente inicia pelo monitoramento. O monitoramento está pendente em todas, né? Aqui é importante, né, que faça a leitura dos campos para ir mudando de sessão. Então, ela vai clicar agora, essas são as orientações, aí vai iniciar pela sessão 1. Sua escola contratou serviço de internet e utilizou o recurso do PIEC? Nossa filha, sim. Então, ela vai marcar que sim e vai salvar. Agora, é a situação de cada escola, né? Então, é importante que se leia com atenção e aí vá respondendo. A gente não vai ler todas as questões, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, mas aí ela vai respondendo aqui, vocês vão observando, né? Aqui, no caso, ela vai colocar o mês e o ano até onde vai o contrato que ela fez com a prestadora de serviço de internet, que no caso da Escola Cecília, ela vai até janeiro de 2027. Aqui, qual o valor mensal? Lá na Escola Cecília, o valor que ela paga por mês é de R$ 200. Próximas. Lá é fibra, se é rádio, lá na escola, o contrato que ela fez é fornecimento de fibra ótica. Aí, qual a velocidade contratada? Lá eles contrataram 800, né? Isso. Então, vai rolando aí no botãozinho até chegar na velocidade. Está usando as respostas.
Aí, qual o nome da empresa? Aí aqui ela vai digitar o nome da empresa que a escola dela contratou. Então, aqui é o nome da empresa que a sua escola contratou. Então, é importante que nesse momento você já tenha em mãos, né, contrato. E é importante também que se tenha em PDF já no computador que você está realizando esse monitoramento. Tenha ou contrato ou uma fatura, porque vai ter um campo que vai precisar enviar. Aí aqui, envie o PDF. Aí ela vai fazer o upload do arquivo. Essa aqui? Aí salva. Essa é a fatura que ela colocou na internet, que a Escola Cecília Meirelles paga com recurso do Programa Educação Conectada. Aí que a sua escola possui outra internet sem ser com recurso, Sim. aí ela está dizendo que sim, né? Porque a internet da prefeitura, no caso. Aí ela pergunta se quem contratou, se foi a própria escola, se foi a secretaria, e nesse caso aqui foi a Secretaria de Educação que fornece essa outra internet, fora a do programa. Qual a tecnologia dessa internet em questão? Também é fibra ótica, né? E qual a velocidade contratada da internet? Ela não sabe responder porque é uma internet que quem fornece é a prefeitura. Se você sabe qual a velocidade, você seleciona lá a opção. Se não, só coloca que não sei. Aí tá dizendo que tem Wi-Fi na escola, já mudou a seção, né? Agora são outras questões. Aí aqui está dando algumas orientações sobre os tipos de equipamento, que é o roteador e o access point. É só uma orientação, é só fechar no botãozinho e continuar respondendo. Qual a quantidade de roteadores? Ela já fez o levantamento da escola, por isso que é importante que você faça o levantamento antes para você saber na hora de responder, já não perder tempo, já saber a resposta. Aí vai perguntar também sobre o access point. Aí só fechar de novo. Aí ela vai dizer a quantidade que ela tem lá. E salva. Quem realizou a contratação dos equipamentos de Wi-Fi, né? Foi a Secretaria de Educação. A gente está falando de qual internet agora? Não, aí tu tem que dizer, eu acredito que é a do tanto a secretaria quanto a Não, escola, né? Então pode colocar aqui para a escola. Que comprou os roteadores e essas coisas também pode ter sido compra dos anos anteriores do Conectado. Aí a quantidade de ambientes pedagógicos. Quais os ambientes está levando em consideração aí mesmo? Só para dar um norte para quem vai fazer. As duas salas de coordenação pedagógica, o laboratório maker, a sala multifuncional e a sala da psicopedagoga. Cinco ambientes pedagógicos. Então, ela vai colocar aí 5 ambientes pedagógicos. Em quantos ambientes possui Wi-Fi, né? Em todos eles. Em todos eles, ela diz que consegue conectar Wi-Fi. A quantidade de ambientes administrativos. Aí você São está levando dois. em consideração, A secretaria e a sala da direção. sim, 2 ambientes administrativos na escola. Enquanto deles conseguem utilizar Wi-Fi? O Wi-Fi do Educação Conectada nenhum. A gente utiliza da escola. Então, eu vou colocar como zero a resposta. Sim. Qual das opções abaixo melhor descreve a situação da estabilidade da internet do Wi-Fi na escola, tanto para os administrativos quanto pedagógico? Ela vai colocar que lá raramente cai. E aí você lê com atenção para você colocar de acordo com a sua escola. Quando uma turma toda se conecta à internet ao mesmo tempo, o que acontece? Ela Fica um fica pouco lenta, mas consegue conectar ainda.
Agora já é outra seção. Aqui ela pergunta sobre quantos equipamentos de uso pedagógico, não conta os administrativos, né? Mas eu acredito que não conta os administrativos nesse caso, porque está falando sobre para uso pedagógico de professores e estudantes. Quantos computadores, né, do desktop? Nós temos na coordenação, um em cada dois. Laboratório Maker tem 5, então são 7. Na sala da coordenação, laboratório Maker, sala multi, 8. Sala 8, 9 são 2. Psico, 10. 10. Então, são 10 para uso pedagógico. Isso. Aí também está perguntando se a escola tem sido apoiada pelo articulador, que no caso é o Rogério aqui, que é o articulador Sim. para Alpedes. No que a escola investiu recursos da política, aqui é o que ela aplicou o recurso, né? Que no caso custeio, eles fizeram a assinatura de internet e o capital foi a aquisição de equipamento de infraestrutura. Exatamente. Tem lá, ó, tem o distribuição de sinal, que são cabeamento, e tem o que é aquisição de dispositivo, que no caso lá é computador, né? Que isso. Só foram isso também. Então, aí tem várias situações, né? Você pode ler que se o recurso não for utilizado, responde que o recurso não foi utilizado. A escola possui medidor, sim. Esse é o medidor que fica no computador para medir a velocidade do internet conectado, né? Aquele que a equipe de tecnologias da CEMED instalou nas escolas. Aí está dizendo aí sobre a educação digital e midiática, né? Aí cada um vai ler com atenção e ver o que se aplica na sua escola. Ela está respondendo aqui as questões conforme a situação da escola Cecília Meirelles. Aqui é considerando a realidade, formação dos professores. Aí, esse é tudo de competência pedagógica, né? Que cada escola vai responder de acordo com a sua situação. Por isso que é importante ler com atenção para que se responda, porque você pode até marcar mais de uma alternativa. Então, mais de uma situação pode se aplicar à sua escola. Lembrando sempre de todas as questões que vocês forem respondendo salvar. Que é sobre a Secretaria de Educação, né? Se ela disponibiliza ou recomenda para o uso da escola recursos educacionais digitais para apoio de atividade pedagógica. Assinale todas as opções que se aplicam, então pode ser mais de uma. A Secretaria disponibiliza material didático ou orientação pedagógica para apoio e implementação da educação digital. Aí fala dos eixos da BNCC, mas... Aí aqui, como ela já respondeu todas as questões, ele pergunta se você quer encerrar o monitoramento. Aí é esse botãozinho azul, clica em encerrar. Aqui o monitoramento foi encerrado. Agora é a adesão ao PIEC 2026, né, que é o Programa de Inovação Educação Conectada 2026. Aí veio o termo e diz se está de acordo. Posso? Pode. Aqui ela já aderiu, aqui é a fase de adesão da escola. Aí está dizendo aqui o dia que a gestora assinou, aí tem a data e a hora. Aí agora a gente vai para o plano de aplicação financeira.
Olha, aqui nesse momento, você já tem que fazer um levantamento, né? De qual o valor da sua mensalidade, quantos megas você vai colocar. O valor que está disponível para a Escola Cecília é de 3.892. Então, ela vai dizer aqui, ó, que a velocidade mínima que a escola pode contratar é de 451 megas, mas lá eles já contratam e vão manter 800 durante 12 meses a R$ 200. Aqui o próprio sistema já calcula. Esse custo de adesão não tem, porque ela já tem instalado, aí ela vai colocar e vai salvar. Ainda fica disponível um saldo de 1.492, que a escola vai decidir se ela vai aplicar como custeio, porque, deixa eu ver aqui, pode descer. Que aí, ó, tem dizendo aqui que é contratação de serviço de manutenção, de infraestrutura, é aluguel de dispositivo eletrônico, materiais de consumo relacionados à manutenção, como cabos, conectores. Isso tudo é custeio. Se a escola tem a intenção de manter o valor restante no custeio, aí ela coloca nessa janelinha, clica bem nessa janelinha aqui, ó. Isso, aqui seria nessa janela. Se ela não vai utilizar nesse tipo de contratação, aí ela coloca que não e salva e coloca o recurso todo para a capital. Tem escolas que, por contratar um valor bem maior, por exemplo, ela vai pagar R$ 300 na parcela e aí sobra muito pouco, que não dá de comprar quase nada de capital, né? Mas no caso da EME, ela vai decidir aqui, porque ela ainda tem um valor de 1.492, aí ela pode colocar tanto para custeio quanto para capital. Tudo custeio porque é um valor muito baixo. Então, ela decidiu, tem que colocar o 00. Ela decidiu colocar tudo para custeio. Isso é uma decisão, né, que cada escola vai tomar. Ela já reuniu com o pessoal dela e decidiram assim. Nesse caso, vai ficar o valor de 3.892 de custeio. Aí lá embaixo tu vai colocar, desce um pouquinho. Aí aqui tu vai colocar: não usarei esse recurso para compra de equipamentos dispositivos, salva. Aí dá as informações utilizadas. Aí lá embaixo desce de novo a janelinha. Pode descer. Aí aqui tá dizendo enviar o plano. Você preencher, para ele só vai contar se você enviar esse plano para o MEC analisar, né? E aqui tem que fazer esse momento. Mesmo que você preencha, ao final você tem que enviar o plano de aplicação financeira para o MEC. Ela vai clicar, vai dizer que sim. Pronto, finalizado e enviado. Agora ela vai lá em síntese. Aqui ela tem tanto a síntese do monitoramento quanto a síntese do PAP. Sobe lá em cima pra gente. Lá nessa segunda janelinha aqui, ó. Mais um pouquinho em cima. Sobe mais a tela. Pra cá. Ok, síntese do PAF. Aí ela vai clicar em síntese do PAF, que é o plano de aplicação financeira. Aí aqui ela pode tanto salvar, né? Vai lá embaixo que eu acho que tem como salvar em PDF. Aí ela vai gerar um PDF. Esse PDF é importante que você imprima. E ele impresso você coloque numa pasta que fica dentro da caixa do conselho, na pasta do programa Educação Conectada. É importante também que você salve numa pasta no computador, em algum drive da escola, para você sempre ter acesso. Então, quando você tiver dúvida sobre o que tem no meu plano Conectada, eu tenho ele salvo aqui, então eu vou dar uma olhada. Porque independente se você tem internet ou não, você vai ter ele impresso e você vai ter ele salvo no drive ou numa pasta no computador. E assim está finalizada essas duas etapas, né? Que é o monitoramento e a adesão da escola, né? E a construção desse PAF, que é o plano de aplicação financeira. Obrigada, Inês. Obrigada, foi uma satisfação ajudar vocês, pessoal.